Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de propriedades coligativas. Bom, na aula passada a gente estudou pressão de vapor. Isso aqui é pré-requisito para que a gente entenda as propriedades coligativas, que são essas quatro aqui. Bom, antes de entrar nas propriedades coligativas, vamos fazer algumas revisões básicas, né? Bom, a gente sabe que existem três estados físicos da matéria: o sólido, líquido e gasoso, né? Se eu variar a temperatura, eu posso provocar algumas transformações de estado líquido nessas transformações de estado da matéria, né? Por exemplo, a mudança entre o sólido e líquido. Dependendo se eu aumento ou diminuo, pode ser fusão ou solidificação. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que nesse processo de transformação vai coexistir ao mesmo tempo o estado líquido e sólido. Eles vão estar presentes durante esse processo. Até que acabe o processo, vai ter duas fases da matéria em equilíbrio durante esse processo. Entenderam isso aí? A mesma coisa vai acontecer aqui, Nesse processo aqui, tanto faz de ida ou volta, né? Aumenta ou diminui a temperatura, vai coexistir o estado líquido e vapor. E na sublimação, vai coexistir aqui o estado gasoso e sólido. Quero que vocês tenham essa ideia aí, né? Quando está ocorrendo a transformação, vai existir os dois estados ao mesmo tempo. Tranquilo? Bom, vamos falar agora da curva de aquecimento. Não é nada novidade para a gente já estudou isso aqui, né? Bom, a curva de aquecimento relaciona a temperatura, que eu vou botar aqui como y, no eixo y, vai ter a temperatura, e no eixo x aqui, a gente vai ter o quê? O tempo de aquecimento. Nesse caso aqui, eu vou falar da substância pura primeiro, depois eu falo de uma mistura. Lembrando que uma mistura, pelo menos, vai ter duas substâncias, né? Substância A e uma substância B, pelo menos. Bom, vamos aqui. Essa primeira etapa aqui, eu vou ter a substância sólida, né? Nessa etapa aqui, vai ocorrer o quê? A fusão, que eu estou aquecendo aqui, né? Então, aqui vai ser meu ponto de fusão. Depois que passar esse ponto de fusão, eu vou chegar no estado líquido, que está aqui, Vou aquecer, vai chegar no estado de ebulição, meu ponto de ebulição, que está aqui. Vai coexistir aqui o estado líquido e vapor durante esse processo de transformação, né? Depois que passar essa transformação, só vou ter meu vapor. Bom, quero que você foque aqui no ponto de fusão e no ponto de ebulição. No caso de uma substância pura, a temperatura aqui nesse processo não varia. Vai ser sempre 0 aqui na fusão e sempre 100 aqui, na ebulição. Bom, quando eu tenho já uma mistura, aqui está meu ponto de fusão, aqui está minha variação de ebulição. Observe, por que eu tenho essa variação, não um ponto de fusão aqui? É porque eu tenho duas substâncias, eu tenho a substância A e B. Vamos supor que B entre em fusão, porém A não. A não entrou em fusão. Ou seja, ele vai provocar esse aumento de temperatura, mas esse aumento pequeno, como vocês podem ver aqui. É mais atenuado. A mesma coisa aqui acontece no ponto de ebulição. Resumo aqui, eu quero que vocês entendam aqui o diagrama de aquecimento. Também existe diagrama de resfriamento, que era o inverso desses diagramas. Diagrama de aquecimento relaciona o quê? Temperatura com tempo de aquecimento. Agora a gente vai estudar um novo diagrama. A gente vai estudar aqui o diagrama de fase. Esse diagrama, a gente vai estudar aquelas mesmas transformações, né? Sólido, líquido, gasoso e de sólido para gasoso. Até então, a gente só estudou em função da temperatura. Agora a gente vai relacionar outra grandeza. Aqui no Y, eu vou ter a pressão. E aqui no X, eu vou ter o quê? A temperatura. De acordo com a manipulação dessa pressão e temperatura, eu posso provocar essas transformações na matéria, que a gente viu anteriormente. Bom, vou apresentar aqui o gráfico para vocês. Esse gráfico aqui é da água. Bom, tá vendo esse parte de azul próximo aqui do eixo Y? Vai ser o estado sólido, que no caso da água
é o gelo. Essa parte salmão aqui, próxima da temperatura, vai ser o estado gasoso. E o que sobrar vai ser o estado líquido, que é essa parte de verde. Gente, a maioria dos diagramas, a maioria, não todos, né, vai seguir essa regra. O estado sólido vai estar mais próximo da pressão, o estado gasoso vai estar mais próximo da temperatura. O que sobrar vai ser o estado líquido. Tranquilo isso aí, né? Bom, observe, eu tenho 3 curvas nesse gráfico. Vou ter a curva A aqui, ó. Observe, vou ter uma curva B aqui e uma curva C aqui. Como é a substância pura, eu estou me referindo aqui à água, vai ocorrer o quê? A temperatura constante, né? Se eu pegar um ponto aqui, ó, chamar um ponto P1, aqui eu vou ter um X, um Y1, e aqui eu vou ter um X1, que é a temperatura 1, relacionada a esse ponto aqui, ó. Então, todo ponto que eu tiver nesse diagrama, eu vou ter um X e vou ter um Y relacionado a ele. Tranquilo, né? Bom, quando eu tenho entre a curva P aqui, essa curva B representa o quê? A fusão e o congelamento. Ou congelamento, é depender de que lado eu estou deslocando esse ponto. Se eu deslocar para esse lado, eu vou ter a fusão. Se eu deslocar para esse lado aqui, eu vou ter o congelamento. A moral da história aqui, ó. Se eu pegar um ponto diferente e tiver em cima dessa curva, também eu vou ter aqui, ó, um ponto 2 aqui, que vai ter um x2 e um y2. E aqui também vai representar fusão ou congelamento. Ou seja, quando eu manipulo a pressão e temperatura, eu vou ter pontos de fusão diferentes. Eu posso ter vários pontos de fusão manipulando esses dois, né? Opa, y2, x2. E lembre que nesse ponto de fusão aqui, ó, coexiste, em cima dessa curva B, coexiste o estado sólido e líquido. Nessa curva A, que representa a vaporização ou condensação, também vai coexistir aqui o estado líquido e vapor. E aquele mesmo esquema, né? Vai depender de que sentido eu estou deslocando um ponto. E nesse curva B aqui, vai coexistir aqui ó, o estado sólido e gasoso. Ou seja, está ocorrendo a sublimação aqui nessa curva C. Bom, observe que aqui eu tenho um ponto de intersecção das curvas. A gente sabe nessa curva aqui, pelo menos tem 2 estados físicos da matéria. Pode ser sólido e líquido, líquido e sólido, líquido e vapor, ou sólido e vapor, né? Mas nesse ponto aqui bem peculiar, que conecta as 3 curvas, eu vou ter os 3 estados físicos da matéria. Vou ter o estado sólido, líquido e gasoso. E esse ponto aqui eu vou chamar de ponto triplo, que é um ponto bem peculiar desse diagrama, que coexiste ao mesmo tempo ter 3 estados físicos da matéria. Tranquilo isso aí, né? De boa? De boa, né? Eu vou abrir aqui uma tela em branco. Vamos imaginar aqui uma aplicação desse diagrama. Aqui eu vou ter um diagrama, né? Esse diagrama aqui vai relacionar no eixo Y a pressão. E aqui eu vou ter o que? A temperatura. Vamos supor que eu tenho um leite aqui. Leite é uma mistura que eu vou considerar o leite, que é uma mistura de proteína e água. Vamos supor que só tem essas duas substâncias nesse leite. Tranquilo, né? Então, cada substância dessa aqui ó, vai ter um diagrama de fase. Eu vou desenhar aqui, ó. Esse aqui é o diagrama da água. Vou pegar outra cor aqui e fazer o diagrama da proteína. Esse aqui vai ser o da proteína.
Vamos supor aqui que eu tenho um ponto aqui. Esse ponto aqui vai estar tanto no estado líquido aqui na água, como no estado líquido aqui na proteína. Observe que esse ponto aqui engloba essa área. Como vocês podem ver, né? Ele está no estado líquido aqui, no estado líquido aqui. Eu posso fazer diversas manipulações nesse gráfico. Eu posso fazer o quê? Eu posso forçar aqui, ó, esse ponto, baixando a temperatura, posso forçar ele e vir para o estado sólido aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, só quem solidificou foi o líquido. Porque ele já passou aqui, ó, do estado líquido para o sólido, no diagrama da água, né? Porém, no diagrama da proteína, ela continua ainda líquida. É um exemplo só, né? O gráfico não é bem esse não. Aqui eu estou só exemplificando, né? Bom, se eu continuar baixando a temperatura, mantendo a pressão constante, vou chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, vai estar sólido os dois, né? As duas substâncias vão estar no estado sólido. Agora, se eu baixar a pressão, chegar a um certo ponto aqui, ó, que vai ocorrer o quê? A sublimação. Se lembra que essa curva aqui seria aquela curva A do exemplo anterior, aqui seria o B, e aqui seria o C, a curva da sublimação. Observe, está ocorrendo a sublimação apenas da água. A proteína aqui, ó, não sofreu sublimação. Ela ia ocorrer se fosse aqui, ó, nessa região de baixo. Ou seja, eu estou separando aqui a mistura. Aqui eu estou eliminando a água em forma de vapor e estou deixando apenas a proteína. Ou seja, nesse esqueminha que eu mostrei aqui, é um esqueminha da fabricação do leite em pó, né? Que é uma das aplicações desse diagrama aí. Variando a pressão e temperatura, a gente pode fabricar aqui o leite em pó, o café solúvel, entre outros produtos. Bom, voltando aqui. Bom, já expliquei o diagrama de fase, né? Como eu falei, cada substância vai ter um diagrama de fase diferente. Observa aqui, esse aqui é o da água. Diagrama de fase da água, né? Observa a curva B. A curva B está inclinada para trás aqui. Já uma outra substância, que eu não sei, vou chamar de X aqui, ó, ele vai ter a curva B, aqui seria a curva B, A e C. Observa, a curva B aqui já está inclinada para frente. E observa, aqui tem um ponto triplo e aqui também tem um ponto triplo. Já essa substância aqui, que é o enxofre, ele vai ter mais de um ponto triplo. Ele vai ter um ponto triplo aqui, ó, outro aqui e outro aqui. Lembrando que o ponto triplo nada mais é que a intersecção de três curvas. Tranquilo? Bom, vamos falar agora das propriedades coligativas. Pelo tempo, para não ficar muito extensa, eu vou focar apenas na aula de hoje na primeira propriedade aqui, ó, tonoscopia. Vou deixar essas três aqui para a gente estudar na próxima aula. Bom, vou mostrar aqui o que é uma propriedade coligativa. Eu vou ter um solvente puro, que no caso aqui seria água, um solvente puro. E vou adicionar um soluto nesse solvente. Quando adiciono um soluto no solvente, eu formo o quê? Uma solução. Que foi o caso aqui, ó. E o soluto que eu usei foi açúcar. Formei uma solução. Quando eu adiciono um soluto a um solvente, ele altera algumas propriedades físicas desse solvente. E essas propriedades físicas vão depender apenas do número de partículas. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vou ter um solvente. E quando eu adiciono um soluto não volátil a esse solvente, vai ocorrer o quê? A modificação das propriedades físicas desse solvente. Bom, lembrando aqui, ó, que é uma substância volátil. Volátil é aquela substância que tem facilidade em se transformar em vapor, como é o caso do álcool, né? Ele evapora muito fácil. Bom, a gente vai considerar aqui a substância volátil aquela substância aqui, vamos considerar não volátil, quer dizer, né? Ou seja, que não tem a facilidade de evaporar, né? Aquela substância que tem um ponto de ebulição maior do que o da água, que é 100 graus Celsius, tá certo? Para a gente vai considerar substância não volátil
aquela que tem uma temperatura de ebulição superior à da água. Bom, a gente viu, né, que vai mudar algumas propriedades físicas, que pode ser a pressão, que é a tonoscopia, temperatura de ebulição, temperatura de ebulição, que é a ebuloscopia, temperatura de congelamento, crioscopia, ou então pressão osmótica. Bom, vamos aqui estudar a primeira etapa, que é a tonoscopia. Mas antes disso, a gente tem que diferenciar o que é um soluto não volátil, que a gente já aprendeu, mas vamos diferenciar agora o que é o soluto molecular e iônico. Bom, um soluto molecular é aquele quando adicione água, ele não se quebra a molécula, ou seja, não vai formar íons. Observe, aqui eu tenho uma molécula de glicose e quando adiciono água vai ter uma molécula de glicose dissolvida em água. Se eu tiver 1 mol, estão lembrados que o mol representa um número, né? Que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que pode ser átomo, molécula, íons, o que for. Se for mol, vai ser esse número aí. Repetição de moléculas aqui. No caso, quando eu tenho um mol de molécula, eu tenho esse número aqui de moléculas. Bom, se eu tenho 1 mol, vai gerar 1 mol de molécula dissolvida. Já no soluto iônico, ocorre uma coisa diferente do molecular. Quando adiciono um soluto iônico em água, ele quebra a molécula. Observa aqui. Uma molécula de sódio, ele vai ter uma ligação aqui, ó, NaCl, que é uma ligação iônica, né? A água vai romper essa ligação. Quando rompe essa ligação, vai gerar duas partículas. Tem uma partícula aqui e outra partícula aqui. Ó. Somando os dois, vou ter o quê? Duas partículas. Bom, moral da história. Quando eu tenho 1 mol, lembrando que o mol representa esse número, né? Quando eu tenho 1 mol de sal, NaCl, vai gerar aqui, ó, depois que eu adiciono água, 2 mol de partículas dissolvidas. A gente vai considerar esse número aqui para propriedades coligativas. Se eu tiver aqui um exemplo de um sal diferente, cloreto de cálcio. Aqui eu vou ter o cálcio ligado a 2 cloros. Cada mol de cálcio que eu jogar na água, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a formação de 3 partículas. Uma de cálcio e 2 de cloro, porque vai romper essas duas ligações aqui. Entendeu? E para a gente vai considerar esse número para o estudo de propriedades coligativas. O número de partículas dissolvidas. Bom, vamos para o primeiro estudo aqui das propriedades coligativas. Vai ser tonoscopia ou tonometria. Quando você vê esse nome aqui, você vai relacionar a pressão de vapor, né? Toda vez que você escutar tonoscopia, é a diminuição da pressão de vapor do solvente quando adiciona um soluto não volátil. Aqui está a definição. É a diminuição da pressão de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Primeiramente aqui, ó, a gente sabe que vai diminuir, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui. Vou abrir uma tela branca. Bom, vamos aqui. Aqui eu vou ter um recipiente. Esse recipiente aqui eu vou adicionar água aqui dentro. Observe que ele está fechado, né? A gente viu que as moléculas da água, se tiver temperatura, elas vão estar o quê? Vibrando, né? Se mexendo. Algumas moléculas aqui da superfície vão ser empurradas por essas de baixo e vai ser jogada para a forma gasosa. Vai se transformar em partículas gasosas. Vai sair da fase líquida para a gasosa. E o que mantém essas moléculas unidas na fase líquida é a força intermolecular, né? Quando as moléculas empurram aqui, ela ganha força suficiente para quebrar essa interação entre as moléculas. Bom, aí chegar a um certo ponto que essas moléculas de gás aqui, ó, vai começar a chocar uma das outras e vai empurrar de volta essa molécula gasosa para a fase líquida. Vai ficar indo e vindo, né? Então, eu digo que cheguei na pressão máxima de vapor quando a velocidade de ida da líquida para a gasosa é igual
a velocidade que as moléculas gasosas voltam para o estado líquido. Quando isso se iguala, eu cheguei na pressão máxima de vapor, que eu vou chamar só de PV aqui. Tranquilo isso aí, né? Tranquilo. Bom, aqui eu vou dizer que, no caso solvente puro, né? Eu vou ter X partículas. Tá certo? Agora, quando eu adiciono um soluto, que é uma partícula aqui, ó, essas partículas, elas vão dificultar a saída dessas moléculas aqui, ó. Muitas partículas vão se chocar com o soluto. O soluto é pesado e não vai sofrer influência nenhuma. E essa área aqui, ó, que tinha moléculas antes, agora vai ter um soluto. Vai diminuir essa capacidade que o solvente puro teria de se transformar em vapor, né? Com isso acontece o quê? Vai acontecer o quê? Vai provocar um abaixamento dessa pressão de vapor. Na verdade, aqui, ó, depois que eu adicionei o soluto, vai ter o X que tinha antes, menos o número de partículas que deixou de se transformar em gás. Então aqui, ó, vai gerar uma pressão de vapor, que é chamado PV, menor do que a inicial. A explicação só é essa. De boa isso aí? Bom, voltando aqui, né? Aqui eu tenho um gráfico. Como eu falei, né? Aqui esse gráfico relaciona a pressão no eixo Y e temperatura aqui no eixo X, né? Quanto maior for o ponto, mais alto aqui tiver o ponto, maior vai ser a pressão do vapor. Observe. Eu fixei a temperatura aqui, ó. Eu tenho um ponto do solvente puro, né? Um ponto superior do que o ponto de solvente em solução, né? Que está aqui, essa curva é da solução, aqui é a curva do solvente puro. A gente viu, como mostrei lá naquele exemplo, né? Quando adiciona um soluto, ele prejudica essa pressão do vapor, ele diminui. E aqui, ó, vocês observam através do gráfico. Houve esse deslocamento aqui, ó. Aqui seria ele sem o soluto, e com o soluto ele foi deslocado para esse ponto. Houve uma diminuição da pressão de vapor. Bom, eu falei para vocês que a pressão de vapor depende do número de partículas, né? Ou seja, quanto maior número de partículas eu tiver nessa solução, menor vai ser a pressão de vapor. Isso faz todo sentido, né? Porque se eu tiver uma solução muito concentrada, que eu vou ter muito soluto, ele vai impedir muito a passagem do líquido para o estado gasoso do solvente. Tranquilo isso aí, né? Tá de boa, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou ter o solvente água, né? Ele aqui está puro. E ele puro, ele tem essa pressão aqui de vapor. Quando adiciono um soluto não volátil, no caso da glicose, essa pressão de vapor caiu aqui para 31,26. Antes era 31,82. O que acontece se eu adicionar 2 mol? Eu estou adicionando o dobro aqui. Ó. Houve um abaixamento ainda com maior intensidade. Vocês podem ver, né? Saiu de 82 e foi para 30, saiu de 31,82 para 30,70. Bom, quando adiciono esse aqui é soluto molecular. Molecular, tá certo? Moléculas aí no caso. Bom, nesse outro caso aqui, ó, vou ter um soluto iônico. Como a gente viu, soluto iônico ocorre o quê? Quebra da molécula. Nesse caso aqui eu tenho NaCl. Vai gerar o quê? Na mais e Cl menos. Bom, cada 1 mol desse sal aqui vai gerar quantos mol de partículas no final das contas dissolvido? 2 mols. Conforme a gente viu aqui no exemplo, né? Ó, 1 mol de NaCl gerou aqui, ó, 2 mol de partícula dissolvida. Opa, voltando aqui, ó. Observe, nesse exemplo aqui eu tenho 2 mol de molécula. Quando eu adicionei 1 mol de NaCl, na verdade gerou de 2 mol de molécula, ou seja, 2 e 2. Vocês podem ver que a pressão de vapor aqui, ó, é idêntica. Isso a gente conclui o quê? Que essas propriedades coligativas, que é o abaixamento da pressão de vapor, está relacionada apenas à quantidade de partículas.
não da natureza da partícula, se ela é molecular ou iônica. Vai depender do número de partículas dissolvidas que eu tenho nessa solução. Quanto maior o número de partículas, maior vai ser o abaixamento da pressão de vapor. Bom, gente, eu vou apagar aqui o quadro. Eu quero que vocês foquem isso aqui, ó. Tonoscopia. Vai ocorrer o quê? O abaixamento da pressão de vapor. Esse é o dado mais importante para vocês memorizar. E esse abaixamento da pressão de vapor vai depender de quê? Do número de partículas que tem nessa solução. Tranquilo? Então vou ficando por aqui, hein? Até mais, bons estudos!